Miguel Fernando é o filho mais velho de João Augusto e Branca da Encarnação. Nasceu em Lisboa a 5 de setembro de 1961. Era uma terça-feira do ano que a ONU determinou ser o Ano Mundial da Semente. A família estava na metrópole, por acaso, e regressou a Angola, onde nasceram os dois irmãos do rapaz, que ainda não tinham um ano quando o Sporting, Clube do Coração, foi campeão nacional. Em 1974, Miguel regressou a Portugal continental e foi viver para Tomar. Entrou no Colégio Nuno Álvares, onde o ensino e a educação cumpriam um regime muito apertado, feito de regras duras. Tomar ficou para sempre marcada na vida de Miguel Fernando Caçola de Miranda Relvas. Foi por lá que fez amigos, inimigos e conheceu os primeiros membros da política, enquanto lia os romances históricos e policiais que gostava. Nasceram-lhe os dentes na JSD, dizem dele, e chegou a secretário-geral da Juventude em 1987, quando Pedro Passos Coelho era líder. 2 anos antes tinha sido eleito deputado, pela primeira vez, pelo Partido da Paz, Pão, Povo e Liberdade. No PSD, de 2004 a 2005, foi secretário-geral de Santana Lopes e de Passos Coelho em 2010. Cumpriu ainda cargos como presidente da Assembleia Municipal de Tomar. Durante anos, nos governos da nação, foi secretário de Estado da Administração Local de Durão Barroso e foi ministro dos Assuntos Parlamentares com Passos Coelho, o homem por quem lutou durante anos para ser primeiro-ministro. Ao mesmo tempo, até 2010, tinha a vida de empresário e de consultor de empresas e, ao mesmo tempo, a vida de pai de uma jovem mulher, agora de 21 anos, fruto do primeiro casamento. É um dos mais experientes deputados portugueses, mas neste momento não está no Parlamento. Foi eleito sucessivamente desde 1985, falhou apenas a eleição em setembro último, quando Manuela Ferreira Leite o excluiu das listas. Por ironia, não é deputado no momento em que atinge o ponto mais alto da carreira dentro do partido. Volta a ser secretário-geral, assume o lugar de porta-voz do PSD. Esta junção faz dele o verdadeiro número 2 do PSD, de Pedro Passos Coelho. Mas todas as vozes, minimamente conhecedoras do funcionamento do PSD, sabem que foi a ação de Miguel Relvas nos últimos 2 anos que abriu caminho à impressionante vitória de Passos Coelho em final de março. Miguel Relvas foi secretário de Estado da Administração Local, continua a ser o presidente da Assembleia Municipal de Tomar. A política sem escrutínio e a política sem responsabilidade pode se tornar perigosa e te leva a deslumbramentos. Temos vivido bem. Portugal tem passado bem por essa realidade dos últimos 5 anos. Temos hoje gente no poder, gente hoje com responsabilidades que acha que não é escrutinável, que acha que não tem que prestar contas, que acha que não tem que ser responsabilizado. Não, tem que se prestar contas, tem que ser escrutinável e tem que ser. Nós temos é que ter responsabilidade. O que Portugal e os portugueses exigem ao maior partido da oposição é que se prepare, que estude, que apresente propostas que levem a uma nova visão sobre a sociedade portuguesa. É esse trabalho que estamos a fazer. Quando as eleições se tiverem que verificar, quando se verificarem, o PSD será sempre solução e nunca problema. Estamos em condições, estamos preparados e temos um projeto. Não se pode continuar impunemente a gastar dinheiro atrás de dinheiro, com esta ideia de que quando não há dinheiro se aumentam os impostos. Nós temos que ter uma política fiscal de exigência, não podemos continuar a achar que o caminho é sempre o de aumentar impostos, porque a partir desse princípio as empresas ficam mais pobres e os cidadãos ficam cada vez mais com mais problemas e com mais dificuldades na gestão do seu cotidiano. Está no Estado Social é este governo, porque aumenta os impostos, porque todos os dias tira direitos, porque não tem dinheiro, porque tem que pagar dívidas, porque tem um serviço de dívida altíssima. Esses sim é que são os adversários do Estado Social. Estarmos nos últimos anos a fazer um grande investimento na educação, gastámos milhões e milhões a formar gerações de gente com qualidade e depois não somos capazes de lhes criar as oportunidades de poderem ter um... Olá, a sábado veio entrevistar Miguel Relvas, que é deputado do PSD, e viemos fazer uma entrevista em que as regras foram definidas à partida. As perguntas que ele não gostaria que lhe fossem feitas. As perguntas mais difíceis. Aquelas perguntas que qualquer político gostaria de evitar. Esse é o desafio. Vamos já à primeira pergunta. A primeira pergunta tem a ver com isto. O que é que leva a continuar na vida política? Uma pessoa que já desempenha funções públicas e políticas há alguns anos, num momento tão pouco agradável. Sabe que é difícil poder dizer porque é que ainda se continua na vida política hoje, quando os políticos estão desprestigiados, quando se criou muita ideia que na vida política há corrupção, quando se criou a ideia que na vida política não estão os melhores, mas continuo hoje como ontem, a acreditar que há um dever de cidadania. Mas custa muito ouvir dizer que todos roubam, que são todos iguais, para aqueles que não o são. E muitas vezes pondero se vale a pena estar na vida pública, se vale a pena ter este tipo de empenhamento. O caso das secretas foi dos primeiros a atingir Relvas.
O ministro foi acusado de ter ligações com Jorge Silva Carvalho, o antigo diretor do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa, o homem que foi contratado pela empresa Ongoing. Sr. Ministro, o PSD convidou o Jorge Silva Carvalho para liderar os serviços secretos, ou pelo menos para propor ao PSD uma reforma dos serviços secretos e de segurança? Não sei nada disso. É que coincide o programa do PSD com os dados que hoje são revelados. Não sei nada disso. E o que é que comenta o seu nome ser um dos primeiros e o do primeiro-ministro na lista telefónica? Uma das questões suscitadas pelos partidos pretendia saber se o Primeiro-Ministro mantinha a confiança política em Miguel Relvas, depois de ter sido revelado nos últimos dias que teria recebido de Silva Carvalho um relatório detalhado com um plano para reformar os serviços de informação. Sobre as notícias recentes que ligam Miguel Relvas e Marco António Costa ao ex-espião, o Primeiro-Ministro nada diz. Ambos fariam parte de uma lista de 40 pessoas para quem Silva Carvalho enviava diariamente e-mails com informações classificadas recebidas do CIED, a que continuava a ter acesso, apesar de já não estar em funções. Miguel Relvas encontrou-se pelo menos 3 vezes com o ex-espião Silva Carvalho. Na agenda de Silva Carvalho, o primeiro encontro com Miguel Relvas está agendado para o bar do Hotel Ritz. Tomaria um café no dia 16 de março de 2011, no qual também participaria Luís Neves, diretor da Unidade de Contra-Terrorismo da Polícia Judiciária, e um dos nomes que Silva Carvalho queria ver à frente da direção dos serviços de informação. O Dr. Jorge Silva Carvalho saiu em novembro das suas funções. Saiu num acontecimento público e encontrámos-nos uma vez. 2 semanas depois, novo encontro marcado na agenda, novamente com Miguel Relvas. Desta vez, um almoço na sede da Ongoing, à mesa da Sala Tejo, com vista para o Rio. Estariam sentados Nuno Vasconcelos, presidente do Grupo de Média, José Brás da Silva, da Finertec, Silva Carvalho e Miguel Relvas. Um almoço privado no edifício de uma empresa privada. Entre o momento que ele foi diretor do Serviço de Informações, estive com ele muito poucas vezes, depois encontramos algumas vezes, sempre em locais públicos, umas vezes fortuitas, falámos. No telemóvel de Silva Carvalho, o Ministério Público detectou pelo menos 9 mensagens escritas trocadas com Miguel Relvas. A 16 de abril do ano passado, Relvas terá enviado um SMS a Silva Carvalho com um texto que dizia que estava a ver o que podia fazer. Recebia SMS do Dr. Jorge Silva Carvalho? Naturalmente que sim, recebo muitas SMS, umas respondia por deferência. A mensagem de Relvas a prometer fazer o que pudesse chegou depois do almoço na sede da Ongoing e antes do SMS de Silva Carvalho com sugestões de nomes para a direção das secretas. A 19 de maio, Silva Carvalho envia para Miguel Relvas os nomes de João Pereira Bicho, Filomena Teixeira, Luís Neves e Paula Moraes. Sobre a sugestão de nomes, não respondi. Se a senhora deputada tiver poderes judiciais, peça à minha operadora para lhe dar, para ver se eu respondi nessa data a essas SMS. Não respondi. Portanto, é não, 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 não e não. Relvas e Silva Carvalho hão de encontrar-se pelo menos uma terceira vez, no tal jantar de aniversário no restaurante Gigi, na Quinta do Lago, no Algarve. Desde que iniciei funções no Governo, no dia 21 de junho do ano passado, nunca mais tive qualquer encontro com o Dr. Jorge Silva Carvalho. Encontrámos fortuitamente numa festa de aniversário no Algarve, onde estavam dezenas, para não dizer centenas de pessoas. No Parlamento, Relvas reconheceu ter recebido recortes de imprensa enviados pelo ex-espião. Sobre os clippings, olha, eu fui lendo os primeiros que fui recebendo, lembro-me do primeiro que era George Bush visita o México, fonte Reuters. Acontece que George Bush visitou o México em 2007 e Relvas diz que só conheceu Silva Carvalho em 2010. A aparente contradição levantada pelo Jornal Público e que provocou a polémica das alegadas ameaças de Relvas a uma jornalista está a ser alvo de um inquérito por parte da ERC. As ameaças que foram ontem tornadas públicas pelo Conselho de Redação do Jornal Público tiveram como alvo a jornalista Maria José Oliveira, jornalista que tem acompanhado o caso das secretas.
Em 2 telefonemas à editora de política do jornal na quarta-feira, Miguel Relvas terá ameaçado promover um blackout noticioso do governo contra o jornal e divulgar detalhes da vida privada da jornalista, de quem tinha recebido perguntas relativas a contradições em declarações que prestara no Parlamento a propósito do caso das secretas. A peça de Maria José Oliveira acabou por não ser publicada. A direção do jornal argumentou que o único dado novo era o facto do ministro não comentar as contradições. Me senti pressionado e foi nessa base que me insurgi junto da senhora editora de política do Público e da senhora diretora do Público. Ontem à noite, a direção do Jornal Público noticiou na edição online que o ministro pediu desculpa ao jornal na sequência de um protesto da direção do Público. Fui ilibado em toda a linha e que este processo está encerrado. E foi nos bancos da universidade que começou um dos casos, talvez o caso. O ministro garantia então que tinha feito a licenciatura, como muitos outros, cumprindo as regras. O polémico curso de 3 anos fez de Miguel Relvas licenciado em Ciências Políticas e Relações Internacionais em 1 ano. Das 36 cadeiras, 32 tiveram equivalências. Dos 180 créditos necessários, o Ministro dos Assuntos Parlamentares viu serem-lhe concedidos 160. Foi o abrigo da legislação em vigor. Muitos portugueses, colegas seus, pessoas que vão diretamente para doutoramentos, é uma regra europeia, ao abrigo do currículo que apresenta. Isso é que é fundamental. São muitos créditos e é uma licenciatura concedida em muito pouco tempo. Não conheço nenhum outro caso no sistema de ensino superior português em que tenham sido atribuídos 160 de 180 créditos neste sistema. A explicação já foi dada pelo gabinete do ministro. A rapidez na conclusão do curso de Miguel Relvas deve-se ao facto de a lusófona ter analisado o currículo profissional do atual governante que, juntamente com a frequência dos cursos de Direito e de História, deram créditos a Miguel Relvas. No currículo oficial de Miguel Fernando Caçola de Miranda Relvas, publicado no site do Parlamento, é a licenciatura em Ciência Política e Relações Internacionais que preenche a única linha das habilitações literárias do gestor. A informação fornecida pelo adjunto de Relvas é de que a única cadeira que o atual ministro concluiu antes de 2006 foi a de Ciência Política e Direito Constitucional, com 10 valores, em oral, no ano de 85. Segundo os registros biográficos entregues no Parlamento, nas legislaturas de 85 e 87 a que a SIC teve acesso, Miguel Relvas surge como estudante universitário do 2º ano de Direito. Um lapso já admitido, entretanto, pelo agora Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares. Nessa altura, Relvas tinha apenas concluído uma cadeira e do 1º ano. Relvas inscreveu-se pela primeira vez no ensino superior em 1984, no curso de Direito na Universidade Livre, atual Lusíada. Em setembro desse ano pediu transferência para o curso de História. Matriculou-se em 7 disciplinas, mas não fez nenhuma, e em 95-96 pediu reingresso na Lusíada para o curso de Relações Internacionais. Não chegou a frequentar qualquer cadeira. Ao ministro coube completar apenas 4 disciplinas em 2007. A de maior sucesso, Introdução ao Pensamento Contemporâneo, com 18 valores. Em causa está a cadeira de Introdução ao Pensamento Contemporâneo, defendida em oral quando a lei obrigava a um exame escrito. Ficou conhecido como o professor que fez a polémica oral, a Miguel Relvas. Talvez tenha sido algo generoso, eu sou bastante generoso. Foi generoso na nota? Não, mas isso eu sou com toda... Mas terá sido generoso com ele, no 18? É possível, certamente fui, como sou sempre. Há um professor que diz, não, ele não fez exame, ele fez a discussão de artigos comigo, fez uma oral comigo, com base de artigos de jornal. Sobre 7 artigos que o próprio ministro tinha escrito? Que tinha escrito, muito bem. Santos Neves garante que o problema é o país ainda não ser moderno o suficiente para perceber que Bolonha democratizou de vez o ensino universitário em Portugal. Da fraternidade. O ministro já caiu, o doutor pode cair também. Nuno Crato passou a decisão para as mãos do Ministério Público, mas não esconde o que pensa do caso. Eu informei o Sr. Primeiro-Ministro há alguns dias de que isto ia seguir para o Tribunal e que eu estava só a olhar para os aspectos
os aspectos formais do problema, mas que já tinha formado a minha convicção de que era isso que devia ser feito. Fui ilibado em toda a linha e que este processo está encerrado. O primeiro em fevereiro, a propósito do caso RDP e da opinião de Pedro Rosa Mendes. Em causa, a suspensão da crónica do jornalista depois de ter criticado o reencontro de Relvas com o governo angolano num programa da RTP. Em 2004, Miguel Relvas era secretário-geral do PSD. Na altura, declarava não reconhecer legitimidade e credibilidade à alta autoridade para a comunicação social para apreciar as alegadas pressões que ditaram a saída de Marcelo Rebelo de Sousa da TVI. Aqueles que hoje nos acusam de pôr em causa os alicerces do Estado Social são aqueles que são os campeões e os recordistas do desemprego, são os campeões e os recordistas das falências de empresas. São números preocupantes, o desemprego tira-nos o sono. Com sucesso eu não tenho problema nenhum dos portugueses que emigram com sucesso. Tenho encontrado jovens portugueses por todo lado e sinto um grande orgulho. Nós hoje já não exportamos só futebolistas, exportamos cientistas, exportamos pintores, artistas plásticos. Nós hoje temos essa capacidade, mas esse é o grande bem de um pequeno país. É isso que nós temos para exportar. Formar talentos para emigrar, estratégia para as universidades do país. O caso chegou à primeira página do Jornal Público e junta o nome de Miguel Relvas ao de German Efromovich, o único candidato à compra da TAP. A notícia dá conta de um alegado encontro entre Relvas e o brasileiro José Dirceu, ex-chefe da Casa Civil de Lula da Silva, condenado no caso Mensalão. O encontro terá servido para discutir a privatização da TAP e as potencialidades do negócio para Efromovich. O PS vem agora dizer que há demasiada promiscuidade neste processo. Nós temos também uma grande promiscuidade entre um escritório de advogados com ligações político-partidárias ao partido do governo, que no caso da TAP está a fazer assessoria à par pública, portanto ao Estado, e no caso da ANA está a fazer assessoria a um concorrente. E é o governo que faz a ligação entre os dois processos. O que eu gostava de saber é se o Sr. German Efromovich foi também ou não recebido por outros membros do governo e não apenas pelo ministro Miguel Relvas. São situações normais e habituais. O gabinete do primeiro-ministro também já enviou um comunicado onde garante que nenhum membro do governo mantém qualquer tipo de relacionamento com as entidades envolvidas na privatização da TAP ou em qualquer processo de privatização em curso ou já concluído. Na agenda de Miguel Relvas esteve ainda o projeto polémico e adiado de privatizar a RTP. Miguel, o governo nesta altura já não deveria saber exatamente o que vai fazer com a RTP? Devia, mas o problema é que o Governo não tem uma política para a RTP. O Governo tem clientes para a RTP. E, portanto, como nada disto está esclarecido e ninguém entende o empenho e a urgência do Ministro Miguel Relvas em privatizar a RTP, tudo está a ser feito nebulosamente, mais do que nebulosamente. Porque até hoje eu ainda não vi nem o Primeiro-Ministro, nem o Ministro Miguel Relvas explicarem qual é a necessidade de privatizar a RTP. Dizem que ela gasta muito dinheiro. Ok, a RTP tem vindo a gastar menos dinheiro. Agora, qualquer estação pública gasta dinheiro. O que é público gasta dinheiro. A questão que o Governo devia dizer é gasta mais do que devia, gasta mais do que é suportável, mas para isso tem que fazer contas e tem que dizê-lo. É francamente melhor, mais sério e mais transparente do que privatizar metade e entregar a RTP toda. Quer dizer, fulano paga metade da televisão e fica dono dela toda e fica a mandar naquilo. Isso então, eu acho que seria verdadeiramente escandaloso, para usar a palavra. A União Europeia está a investigar a Tecnoforma, empresa onde o primeiro-ministro foi gestor. As autoridades europeias querem apurar se existiu má gestão ou fraude na aplicação de fundos comunitários entre 2012 e 2004, destinados a ações de formação. A empresa beneficiou de mais de 70% dos financiamentos atribuídos a privados na região centro do país, num programa tutelado nessa época pelo então governante Miguel Relvas. A investigação tem como balizas os anos de 2002 e 2004. Nessa altura, Miguel Relvas ocupava o cargo de secretário de Estado da Administração Local e Pedro Passos Coelho administrava a Tecnoforma. De acordo com uma investigação do Jornal Público, a Tecnoforma terá conseguido 1/4 dos contratos celebrados com privados através do programa Foral de Fundos Comunitários tutelado
por Miguel Relvas. Miguel Relvas esclareceu também que, enquanto secretário de Estado, não teve relação direta na promoção de contratos de financiamento. A ideia era dar formação em aeródromos aos trabalhadores municipais de várias câmaras do país. Mas, conta o Jornal Público, 6 meses antes do governo de Durão Barroso assinar o protocolo para as ações de formação, já Miguel Relvas mantinha negociações com a empresa Tecnoforma, onde Passos Coelho era consultor. Uma carta enviada ao então secretário de Estado revela reuniões onde a empresa terá sido convidada a apresentar um projeto nacional de formação em aeródromos. A carta foi enviada ao cuidado da secretária de Miguel Relvas, que era agora secretária de Passos Coelho e que, curiosamente, acaba de ser exonerada de funções num despacho do Primeiro-Ministro ontem publicado em Diário da República. A investigação do Jornal Público concluiu que 6 meses depois da carta que revelava o plano da Tecnoforma para dar formação em aeródromos ao pessoal de várias autarquias, Miguel Relvas e outro secretário de Estado assinavam um protocolo à medida da empresa onde Passos Coelho era consultor. Em todo o país, a Tecnoforma foi a única a concorrer. Na CCDR de Lisboa e Val do Tejo, presidida pelo socialista Fonseca Ferreira, o projeto foi chumbado, alegadamente por não reunir as condições legais exigidas. Mas foi aprovado na CCDR do Centro, que era presidida pelo antigo dirigente da JSD, Paulo Pereira Coelho. A empresa, onde mais tarde Passos Coelho seria administrador, ganhou um projeto de 1.200 milhões de euros. Esta manhã, o gabinete do ministro adjunto voltou a fazer saber que Relvas garante que, enquanto secretário de Estado da Administração Local, nunca teve qualquer relacionamento com a finalidade de promover contratos de financiamento. O projeto da empresa onde Passos Coelho era consultor previa 1.063 formandos. O jornal diz que o número final ficou pelos 122 e que, mesmo assim, há funcionários municipais indicados como participantes que as câmaras garantem nunca ter enviado. O Público conta ainda que a candidatura garantia ter aprovação do INAC, mas que tal não se verificou. É uma história que se passou comigo. A uma certa altura ele era secretário de Estado do Poder Local e eu era presidente da Ordem dos Arquitetos. E Miguel Relvas falou-me para eu ir lá falar com ele, porque havia uma possibilidade de haver um acordo entre a Secretaria de Estado e a Ordem dos Arquitetos, e lá fui eu. E o acordo era sobre um programa chamado FORAL, que se destinava a fazer formação dos arquitetos municipais com verbas comunitárias. E isso encantados. Nós temos centenas de arquitetos nas câmaras municipais, temos o maior interesse em fazer formação, sim senhora. Mas havia uma condição. E a condição era simplesmente esta. A formação tinha que ser feita pela empresa do Dr. Passos Coelho. O que eu achei completamente excessivo foi o secretário de Estado dizer-me a mim, na minha qualidade de presidente de um órgão público, que era a Ordem dos Arquitetos, nós fazemos isto com vocês, desde que vocês contratem a empresa deste senhor. Azar dos Tabras, esse senhor dessa empresa é hoje o primeiro-ministro que manda no Dr. Relvas. Continua a falar com Pedro Passos Coelho todos os dias? Continua a ser amigo de Pedro Passos Coelho? Claro, falo todos os dias. Somos amigos. Éramos amigos antes da candidatura, se fomos amigos durante a candidatura e somos amigos depois da candidatura. Claro que falo, apoio o Dr. Pedro Passos Coelho, porque acho que é um dos políticos mais brilhantes da sua geração. Miguel Relvas, braço direito e amigo de Passos Coelho desde os tempos da JSD. Entrou no governo como um ministro politicamente todo-poderoso, mas acabou por se transformar num problema. O que eu posso dizer é que, de consciência completamente tranquila, fui ilibado em toda a linha e que este processo está encerrado. E apresentei ao Sr. Primeiro-Ministro o pedido de cessação das minhas funções como Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, pedido esse que foi aceito. Saio por vontade própria. É uma decisão tomada há várias semanas, conjuntamente com o Sr. Primeiro-Ministro. E saio apenas só por entender que já não tenho condições anímicas para continuar. Agora, Miguel Relvas volta à vida apenas privada, com a namorada com quem estará de casamento marcado e para fazer o que mais gosta: ler, ir ao cinema, cozinhar e viajar. Está dito. Muito obrigado. Quase 4 meses depois de ter saído do governo, as condições anímicas parecem ter regressado. Miguel Relvas foi convidado e aceitou um novo cargo. Vai ser Alto Comissário da Casa Olímpica da Língua Portuguesa. Um cargo que exigiu será exercido a título não oneroso e geograficamente abrangente.
É uma pessoa que tem excelentes relações e contactos, quer no Brasil, quer com os países de língua portuguesa, e, portanto, se a Associação o escolheu para esse efeito, naturalmente é porque entende que ele tem todo o conjunto de condições necessárias para que esse objetivo seja alcançado. Esteve 10 meses fora de cena, até ao dia em que Passos Coelho lhe oferece um lugar simbólico. Quero também apresentar a lista que subscrevo para o Conselho Nacional, que é encabeçada pelo nosso companheiro Miguel Relvas. O Conselho Nacional, órgão que reúne 4 a 6 vezes por ano, não impedirá ao ex-ministro de prosseguir negócios intercontinentais, tendo Angola e Brasil como lugares de destino. A nova empresa que criou com a filha é o rosto da profissão que há muito motiva: a consultoria estratégica intercontinental. Seja lá isso realmente o que for. É uma escolha natural da direção do partido, penso eu. O Dr. Miguel Relvas sempre foi uma pessoa muito próxima da atual direção do partido. É naturalmente que eu não posso dizer que não fico satisfeito com o regresso do Miguel Relvas. O Miguel Relvas é um companheiro nosso. Eu acho que é uma belíssima escolha. Eu sempre que vejo alguém fazer por um amigo qualquer coisa que implica ou possa implicar prejuízo profissional, pessoal, político, o que seja, para si mesmo, eu não resisto a dizer que gosto. Miguel Relvas é uma máquina. Miguel Relvas é um homem inteligente e é uma máquina como organizador. Parabéns. Acho uma vergonha. Acho um escândalo. Bandidos. Na edição 30 do jornal Voz Imparcial, Miguel Fernando Casola de Miranda Relvas é um jovem deputado, mas que conhece melhor que ninguém as artimanhas para tornear as exigências da lei como de forma a ter o direito a integrar as listas do PSD de Tomar e a poder reunir as condições para receber ajudas de custo do Estado. Miguel Relvas terá falsificado as suas moradas, fornecendo moradas falsas em Tomar, quando na realidade tinha residência em Lisboa. Relvas afirmava em 1995 receber 67 contos por quilómetros feitos, mais 9.709 escudos por cada dia de plenário, dos quais 6.483 escudos eram recebidos indevidamente. Na edição de 20 de outubro de 1989 do jornal O Independente, nos tempos em que o ministro Paulo Portas era jornalista, revelava um esquema de viagens fantasma por parte de vários deputados da Assembleia da República, que teriam recebido indevidamente dinheiro de viagens que nunca se realizaram, ou desdobrado um bilhete de primeira classe em 2 de turística, para levarem acompanhantes. Estima-se que ao longo dos anos 80 cerca de 500.000 contos tenham sido indevidamente usados pelos membros do Parlamento. Alguns deputados envolvidos no esquema, segundo o jornal, foram Miguel Relvas, Luís Filipe Menezes e António Bacelar. O caso voltou posteriormente a ser citado no Tal e Qual e na Capital, e em 1996 no Expresso, onde o nome Miguel Relvas voltou a ser citado. O caso das viagens fantasma foi arquivado em 2003, por falta de provas, como apenas um deputado do PSD, António Coimbra, foi condenado por burla em 1996. Até 2011, aos 51 anos. Miguel Relvas recebia 2.800 euros mensais de pensão vitalícia por 12 anos de atividade política. Relvas optou por suspender a pensão quando foi convidado a integrar o governo de Passos Coelho, dando cumprimento à lei que impede a acumulação de salários com pensões aos titulares de cargos políticos. Foi ilibado em toda a linha que este processo está encerrado. Uma questão fraturante. Alguma vez consumiu drogas leves ou menos leves na sua vida? Essa é uma pergunta que se faz muitas vezes na vida, a quem está na vida política. Se alguma vez experimentámos ou não drogas mais leves ou menos leves. Eu nunca experimentei drogas, mas fumei muito. Obrigado por ter dado esta entrevista. Acho que foi conclusiva.